meu povo! E aí, estamos entrando nesta noite para mais uma hashtag Conversa Franca. Eita, Jussara, meu Deus do céu, Jussara é mais pontual que eu, né, amiga? Cristiane entrando, Carmen, sejam muito bem-vindos, Marcos entrando aí, glória a Deus, que bênção, vamos entrando, sejam muito bem-vindos, estamos aqui dando um tempinho, né, até todo mundo se acomodar, quem precisar chegar, glória a Deus, aleluia. Fabiana, Léo Araújo, glória a Deus, os homens aí marcando presença, Guilherme, que bênção, sejam muito bem-vindos. Eita, meu Deus, pastor Diego, uau, é uma honra, viu, ter vocês aqui. A gente preparou uma live hoje bem legal, bem interessante, bem interativa também, né, a gente quer manter mesmo essa interatividade, para que realmente você tenha a oportunidade, né, de poder interagir, né, fazer suas perguntas e naquilo que eu puder, claro, naquilo que eu puder poder responder, né, dentro da experiência que o Senhor tem me dado, né, nesses assuntos que a gente tem debatido, né, que a gente tem falado. Zelinha, minha amiga, entrando, seja bem-vinda. Olha, vamos fazer o seguinte, quem tá entrando, né, vai falando aí da cidade onde você tá conectado, né, a gente geralmente tem assim uma mistura, né, de cidades. Chegou, amiga, Zelinha, vamos entrando. A gente tem uma mistura de cidades e às vezes até países, né. Nas últimas lives nós tivemos pessoas de Portugal, tivemos pessoas dos Estados Unidos entrando com a gente. Sani Evangelista, grande mestra da palavra, boa noite para você, viu, querida? Seja bem-vinda nesse lugar, na nossa Conversa Franca. Essa realmente é, né, a intenção, né, da gente ter criado esse espacinho aqui para vocês, de ter realmente uma conversa franca nesses aspectos que a gente tem abordado, né? Berlândia de Patos, glória a Deus, boa noite. Henrique Lorosa, é outro nível, né? O irmão lá do Rio de Janeiro, um beijo, um abraço aí para sua esposa maravilhosa. Vai dizendo Recife, que bênção, o pessoal tá entrando com força, né? Glória a Deus, fico muito feliz de todos estarem aqui. Se você ainda não colocou a sua cidade, digita aí que a gente quer saber. Dá tempo ainda de convidar outras pessoas, né? Se você tá aí, sobe lá, hashtag Conversa Franca, divulga, né, nas suas mídias. A gente quer, com isso, alcançar o máximo de pessoas possível e assim ser uma bênção, né? Na verdade, o intuito aqui é justamente de trazer esclarecimento e de trazer talvez, né, pontos que de repente você nunca pensaria a respeito dessas áreas, né? Queimadas, pessoal aqui de Queimadas está entrando, gente de Campina Grande, glória a Deus, Dani entrando aí de Campina Grande. Então, minha gente, eu tô muito feliz, muito honrada, né, de ter o seu prestígio. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas nesse momento, mas você escolheu ter comunhão comigo e eu sou muito honrada por isso. Pessoal de Taubaté também, Fabiana de Taubaté, glória a Deus, muito bom. Eu estou muito honrada mesmo. A gente teve, né, só recapitulando aqui um pouco, a gente teve 3 lives, né? Essa é a nossa terceira live. Nossa primeira live, na verdade, a gente, com essa hashtag Conversa Franca, nós abordamos ao longo desses dias assuntos que foram da escolha da maioria, né, do pessoal que participou da enquete. Muitas pessoas perguntando a respeito do seu chamado, né, a respeito do ministério itinerante, né, do chamado em si, da mulher no ministério. E aí a gente resolveu fazer uma série, né,
para abordar esses assuntos. Então a gente cobriu muitos pontos aqui ao longo desses últimos dias, né? Nós falamos sobre como você ouvir a respeito do seu chamado, como saber que chamado você tem. A gente desenvolveu um pouquinho dentro da área da oração, que é muito importante, a igreja local. Vai dizendo aí para mim, inclusive, desses pontos que foram falados até hoje, né? Até a última live que a gente vai falar aqui, o que foi e qual foi a informação que mais te impactou? No sentido de, olha, Sheila comentou algo que eu não tinha prestado atenção, que eu não sabia, né? Talvez por você não conviver, né? Nesse mundo itinerante, né? Talvez você não se dava conta de algumas coisas. Manda para mim também aí, digita aí para mim. Everton de São Francisco acabou de chegar, meu amigo, um abraço, viu? Seja bem-vindo. Então, fala para mim, né, quais foram os pontos que a gente falou nessas últimas lives que você realmente achou interessante, né, que você viu que, né, não sabia a respeito, não fazia ideia, né, a respeito de alguns detalhes que foram falados, tá bom? Eu queria realmente ouvir você e ter essa interatividade também contigo, tá? Então a gente, né, como eu estava dizendo, a gente ao longo dessas lives, a gente cobriu muito assunto, né, nós falamos sobre o ministério itinerante especificamente, falamos muito aqui sobre integridade, sobre honra, sobre o seu comportamento, a sua conduta como o ministro itinerante que você é. Falamos, né, do MI na igreja local. O MI é uma abreviação, ministro itinerante, né? Falamos do MI na igreja local, a sua relação, né, com a sua liderança local, a sua relação com as igrejas onde você visita. Tratamos a respeito da agenda, né, a agenda do ministro itinerante, como ela deve ser feita, né, debaixo de muita oração, por direção. Você nunca deve aceitar um convite por necessidade financeira, né? E sempre realmente ter direções específicas da parte de Deus, não é? Para poder realmente seguir o plano de Deus para as portas, né? Naqueles lugares onde Deus vai abrir para você, né? Nós falamos um pouquinho sobre as experiências transculturais, né? Eu falei para você de alguns aspectos, né? De experiências que eu tive em África, África como um todo, né? Quênia, Angola, outros países que eu fui, também no Japão, né? Então, assim, a gente abordou bastante assunto. E na última live, nós pegamos ainda um gancho falando da agenda do ministro, né? Tratamos aqui um pouco do devocional, né, do ministro, que é uma coisa importante. Você precisa se manter alimentado espiritualmente, porque você está constantemente dando, né? Lidamos bastante com as finanças do ministro itinerante, né? Você deve ter reservas, você deve fazer economias, né? Você tem que ter um valor específico, né? Toda vez que você recebe uma oferta, de você separar, justamente, né, para te dar um fôlego quando você não é convidado, né? Quando você não tem uma agenda naquele mês, né? Ou quando um Covid-19 nos atinge, né? Então é importante nós termos, né, essas coisas bem asseguradas, né? Foi uma pena, pessoal, a última live, né, eu devo dizer, meia culpa, né, eu não consegui gravar, aconteceu um equívoco aqui, foi da minha parte, né, no momento que eu ia, né, terminar o vídeo para salvar, o vídeo encerrou sozinho e aí eu cancelei e acabei não gravando, né? Mas nós tratamos disso na última live e hoje, né, porque a gente já começou falando desde a última live sobre a mulher no ministério, né, e especificamente a mulher no ministério itinerante, né, e a gente começou a falar sobre isso e hoje eu queria saber, né, começar perguntando para vocês se ficou alguma pergunta, né, eu tenho duas aqui anotadas, né, que eu consegui, né, minha assistente, né, Magliana Rodrigues, conseguiu anotar para mim as perguntas que a gente não respondeu, então a gente vai começar essa live respondendo essas perguntas, né, tô vendo aqui minha amiga, né, é como irmã para mim, Soraya, seja bem-vinda, viu, amiga, lá de São Paulo.
Paloma, Varela 1170, sejam muito bem-vindos. Eu quero que vocês se sintam realmente em casa e bem à vontade, porque isso aqui é a conversa franca, viu, minha gente? Eu quero que seja uma conversa franca e eu quero que você, né, tenha total liberdade de perguntar aquilo que está no seu coração. E se eu souber, com certeza eu vou estar respondendo. Se eu não souber, a gente vai estudar junto e vamos buscar aí, né, uma resposta com base na palavra, sempre com base na palavra, amém? Então, como eu estava dizendo, se você tem alguma pergunta de todas essas áreas que a gente cobriu ao longo desses dias de live, você pode fazer essa pergunta agora. Alguma coisa que ficou em dúvida, você pode, por favor, mandar. Tô vendo que Sandrinha tá aqui com a gente, um beijo. Lide Gomes, ali de Guadalupe, eu tive com eles na terça-feira, né, fazendo uma live. Sobre excelência, né? Como servir com excelência. Foi um tempo muito bom, de muita comunhão. Amo esse pessoal daí de Guadalupe. Então, um beijo para todo mundo. Vamos lá. A gente vai começar, como eu disse, respondendo, né, duas perguntas que ficaram pendentes da última live, né? E a pergunta foi feita por Janaína Beijo. Ela perguntou como conciliar a família e o ministério itinerante. E é realmente, né, uma pergunta muito pertinente, ela é válida. E eu acredito que vai responder aqui não só a Janaína, mas várias outras pessoas, né? Sandrinha também, um beijo, Sandrinha, amo você, viu, querida? Você é uma bênção na minha vida. Vamos lá. Janaína perguntou como conciliar a família e o ministério itinerante, né? Desde já, né, é possível, com certeza é possível, desde que algumas prioridades estejam na ordem certa, né? Lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, né? Então você entende que quando você é casada, você agora, né, tem uma outra cabeça pensante, né? Você não toma decisões sozinhas mais, mas as decisões que você toma precisam também ser consideradas, né, com relação à sua família, ao seu esposo, né, ao seu cônjuge. E eu tô dizendo aqui, né, esposo, porque a gente tá falando da mulher no ministério, mas isso aqui serve para os homens também, né? Então, os homens casados, né, que de repente tem um ministério para estar saindo e ministrando de igreja em igreja, de cidade em cidade, né, ele também tem prioridades com a família. Né? A gente vai tratar um pouquinho aqui da mulher, mas eu quero também, né, inserir os homens dentro disso, né? Por quê? Porque uma vez que você se casa, meu querido e minha querida, a sua prioridade é a sua família, olha só. Mas a gente vai ver isso bem direitinho, né? Então, Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, né? Então, a mulher casada, com certeza, ela pode sair para ministrar, mas deve ser algo que é discutido, combinado e com concordância do marido, né? Nós estamos aqui dando, né, falando a concordância do marido, porque foi uma irmã que perguntou, né, a respeito disso, mas você entende que para o marido ele também precisa, para ele sair, para ele pregar, ministrar, ele também vai precisar, não é, da concordância, né, da sua esposa. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 4, 1 Coríntios 7:4, diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, né? Então, a questão com Deus, gente, é maravilhoso, porque Deus não coloca a mulher em segunda classe, né? Deus, ele não coloca a mulher abaixo do homem. Isso, quando a gente vê isso acontecendo, né, de alguns preconceitos, né? Você pode ter certeza que veio de uma cultura humana e não uma cultura de Deus, né? Na cultura de Deus, ele vê homem e mulher os mesmos, né? Quando ele chama Adão, ele abençoa Adão e abençoa a Eva.
né? Então, isso é para eu falar? Faça a sua pergunta. Ok. Então, a minha assistente está pedindo aqui para eu reforçar. Vai fazendo aí a sua pergunta, caso você tenha alguma, né, que a gente vai tirando a sua dúvida aqui. Então, nós estamos falando, né, da primeira pergunta, né, como conciliar a família e o ministério itinerante. Então, eu estava dizendo, né, Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, ele dizendo, olha, o corpo da mulher, né, o marido tem direito, e no corpo do marido, a mulher tem direito. Então veja que Deus, ele coloca no mesmo patamar, não existe abaixo ou acima. O homem, ele tem o governo para exercer a autoridade na família, né, tem, né, nós não estamos aqui, né, entrando nesse mérito, né, nós estamos falando, né, de você poder ou não sair para ministrar na itinerância, caso a pessoa seja casada. Olha o que Paulo continua dizendo, ele diz, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Então, a mulher que ela tem um chamado, né? Ela é uma mestre, ou ela tem um outro chamado dentro de algum outro dom ministerial. Ela pode, casada, com filho, ela pode sair para ministrar? Com certeza, desde que haja consenso, desde que se converse a respeito daquilo, desde que o marido concorde que ela saia. Não é aconselhável, até biblicamente falando, nós vimos aqui Paulo dizer, né, que se fique muito tempo fora, né, distante um do outro por muito tempo, né? Então deve ser uma coisa combinada, né? Você deve alternar suas viagens e alternando também, né, dando atenção à sua família, né, aos seus filhos, que é de extrema importância, né? Então Paulo fala, olha, concessão, gente, ele diz, digo isso como concessão e não por mandamento. Concessão não é via de regra, ou seja, né, não é você passar, né, 8 meses viajando e ficar 4 meses, né, com o seu marido, né? Deve haver aqui uma forma, uma concordância para que isso seja feito sem criar danos para o casamento. Porque uma vez que você se casa, a sua prioridade é o seu marido, né? Então, as mulheres, né, os rapazes aí solteiros digam glória a Deus e aleluia, não é? Porque a Bíblia fala que a mulher casada, o homem casado cuida das coisas do seu cônjuge, de como agradar o seu cônjuge, mas os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E que coisa maravilhosa quando você ainda é solteiro e poder desfrutar da sua solteirice, não é? Assim, abençoando pessoas, desfrutar da sua solteirice, mas sendo uma bênção, né, para o corpo de Cristo. Então isso também é importante, né? Não deixe que a sua solteirice torne abrindo aqui um parêntese, né? Não deixe que a sua solteirice, né, torne isso um elemento de depressão para você, né? A sua solteirice, se é uma coisa que você não quer permanecer nesse estado, mas você crê e ora a Deus que vai se casar um dia, né? Permaneça feliz, permaneça, né, contente dentro desse estado, né, de solteiro que você está, de solteira, até porque se você não se amar, se você não se gostar, é bem difícil pessoas também, né, também te amarem. Então, é importante, né, que você entenda que é só um tempo dentro desse período de solteirice, e enquanto o varão ungido não chega, enquanto a varoa ungida não chega, faça a obra de Deus e faça com intensidade, né? Por quê? Porque quando você casar, né, as prioridades vão mudar um pouco, e Deus exige que você cuide da sua casa. Deus exige que você cuide da sua família, né? Então,
enquanto você está solteiro, viaja, faça o que você precisa fazer, porque quando, né, o cônjuge chegar, algumas prioridades vão mudar um pouco, né? Você vai parar de servir a Deus porque está casado? Não deveria, né? Mas nós sabemos que a Bíblia diz, né, os casados cuidam de como agradar o seu cônjuge, mas os solteiros, né, eles só têm uma pessoa para agradar, é Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu sou muito bem resolvida com a minha solteirice, né, eu não tenho, assim, problemas de depressão com essa área, desfruto, né, de tudo que a solteirice, né, que esse estado, nesse momento, pode me proporcionar, e curto a vida adoidado, amém? Então, voltando aqui para essa questão, né? Olha só o que 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, ele diz: o que realmente eu quero, Paulo falando, é que estejais livres, né, de preocupação. Paulo está dizendo, ei, o que eu tô dizendo para você é o seguinte: para você ficar livre de preocupação, né, para você assim servir ao Senhor, fique solteiro, né? Mas eu sei, né, que o homem certo chega na sua vida, né, que você talvez não queira ficar na solteirice pro resto da sua vida, e tá tudo bem. Amém? Tá tudo bem, não é? Mas também não faça bullying com quem tá bem solteiro. Amém, gente? Posso ouvir aí um amém, igreja, bem alto, né? Às vezes, né, os solteiros, eles sofrem um certo tipo de bullying, né? Porque estão solteiros, né? Porque a pessoa certa não chegou. E deixa eu te dizer, se eu perguntar aqui para a maioria da mulherada, né, que tá me assistindo aqui, elas vão dizer: eu estou solteira por opção. Já chegou alguém na minha vida, mas não era o melhor de Deus, e eu resolvi esperar por uma coisa melhor. Amém? Amém, gente? Diga aí se não é verdade isso. Então, às vezes existe uma pressão, né, da própria sociedade ou de amigos na igreja, né, de pessoas, né, que tiram onda de você, né, e assim, fique bem com isso, seja bem resolvido por dentro, né, você não é uma pessoa mal amada, né, você está solteiro porque você preferiu assim até o momento, amém? Porque você não quer casar com a primeira bucha que aparece na sua porta. Posso ouvir um amém aí, gente? Então, é importante que você, sabe, sirva ao Senhor na sua solteirice e deixe Deus trazer aquele homem de Deus que vai acrescentar na sua vida e não vai tirar, né? Ele vai fazer alavancar o seu chamado, o seu ministério para servir ao Senhor e não impedir você de fazer a vontade de Deus. Então eu acho que a grande maioria das mulheres e dos homens aí também, viu? Os homens também que são solteiros, né, vão como é que fala? Concordar com o que eu estou dizendo, né? Então Paulo disse: o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Olha que coisa maravilhosa que nós temos, gente, o privilégio de querer ou pensar ou ter um desejo de ir para o Japão. Não preciso me preocupar com ninguém. Simplesmente o Senhor manda eu ir, eu estou indo. Amém? Isso é maravilhoso. Eu não estou aqui dizendo que casamento é prisão. Eu não estou dizendo que casamento não é bênção. Amém, gente? Eu não estou dizendo aqui que depois que você casar, seu marido não vai, ou seu marido ou sua esposa não vai deixar você fazer a vontade. Nada disso, tá bom? Eu estou só colocando coerência, amém? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre esses aspectos. A Bíblia fala que o solteiro, né, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Olha o que o versículo continua dizendo, versículo 33, estamos em 1 Coríntios 7, versículo 33, ele diz: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Né? O versículo 34, ele diz: assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, no caso aqui a palavra virgem é a pessoa solteira,
cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como no corpo, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, por isso que é importante, né, respondendo a pergunta de Janaína, é importante você considerar com quem você se casa. Porque uma vez que você se casa, a sua prioridade é a sua família, é o seu marido, né? E depois que você se casa, aí casou-se. Amém? Aí você vai ter que lidar, né? Se ele não aceita, você vai ter que orar e crer para que ele mude esse posicionamento. É muito mais difícil, né? Então é melhor você casar com alguém que já saiba, né, de onde você se posiciona em questão de chamado, que já entenda, né, a sua vida. E não tem nada assim de errado se você escolher casar e parar de servir ao ministério. Eu conheço amigas minhas, né, nos Estados Unidos, que eram poderosas na pregação, mulheres tremendas, ungidas. Quando elas pregavam, era assim uma metralhadora bíblica, né, saindo da boca delas, e resolveram se casar. Nada de errado, mas hoje não estão fazendo a vontade de Deus nesse quesito ministério. E assim, né, já que a gente tá tendo uma conversa franca, né, aqui, só para você saber que eu estou sendo franca, né? Eu não tenho nenhum interesse de largar a área ministerial só para receber um título de casada. Realmente isso não me agrada, né? E não me tenta nem um pouco, né? Everton, a minha camisa tá atrapalhando a leitura. Como assim, meu amigo? É porque... Deixa eu distanciar, assim. Ok, vamos lá. Vai subindo aí depois, ver se consegue ver lá em cima, né? Como é que fala? As letrinhas, né? Então, gente, eu não tenho nenhuma ambição, né, de me casar e largar o ministério. Porque pra mim, né, pessoalmente falando, o ministério é algo que arde muito, né? O chamado em mim arde muito. Então, eu não estou disposta, né, a deixar o chamado para receber um título que tô casada, né? Para mim, tem que... né, essa área ela tem que vir, né, com a pessoa sabendo que eu tenho um chamado, e é lógico que como mulher de Deus vou me submeter a esse marido, vou ser submissa a ele nesses quesitos que a Bíblia fala que nós precisamos estar, né, mas ele vai saber de mim, né, bem claro que eu não vou deixar de pregar a palavra porque tô casada com ele, né? Então são coisas que nós precisamos medir e ver até onde você pode, né, abrir concessões para realmente ter esse título de casada e cumprir aí esse desejo que é do seu coração ou não, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Tudo certo? Aqui não são perguntas, são comentários, se você quiser ler. Ok, deixa eu só responder uma outra pergunta e depois a gente fala de alguns comentários. Não, deixa eu falar aqui, porque esses comentários podem estar ligados ao que eu falei, né? Cris Machado diz assim: eu já vi vários casamentos ruírem por conta disso, infelizmente, no meio evangélico. É verdade, né? E a gente tem que ter sabedoria de entender o que a Bíblia fala e agir de acordo com o que a Bíblia diz, né? Jussara de Santos, lá de Bauru, minha amiga, mãe de Raquel, nora de Tiago Garcia. Shirla é tão guiada que responde as perguntas até mesmo antes de fazermos. Amiga, você é graciosa comigo, é por isso. Gi Menezes, eu tenho medo de não casar, né? A gente vai falar um pouquinho disso, viu, Gi? Renata, é pressão em cima dos solteiros, bem sei, kkkk, vai ficar pra titia, já ouvi tanto. Gente, olha, eu já até brinquei, já falei que eu iria fazer uma mensagem chamada, né, bullying
contra os solteiros, né? Porque eu sei que são pressões que a gente acaba passando mesmo, né? Aquela piadinha, né? Aquela piadinha sem graça, né? Que às vezes muitos fazem, né? E assim, a ideia é que a gente tá tudo desesperada para casar e não apareceu ninguém ainda que nos quer. E sabe, eu não quero que você tenha, sabe, esse tipo de sentimento de mal amada. Você é amado. Você é amada do Pai. E sabe, algumas coisas, né, que eu às vezes, né, penso nessa área, quando eu começo a pensar que não estou casada, sabe o que eu começo a fazer? Agradecer a Deus pelos livramentos que Ele já me deu nessa área. Porque deixa eu te dizer, gente, não é fácil você esperar ter uma vida de consagração ao Senhor, né, uma vida, né, servindo a Deus, e aí você se guarda, né, para aquele homem de Deus, aí chega alguém, você acha que é o homem de Deus, e aí na pressão, porque você tem que casar, porque o tempo tá passando, porque a idade vai chegando, né, porque os seus amigos todos já casaram, né, e aí você, bum, casa. E aí 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, tá você lidando com o divórcio, né? Ou lidando, crendo, usando a sua fé, que poderia estar indo para as nações abençoar pessoas, tá usando a sua fé, né, para resolver BO dentro de casa. Sabe o que é BO? Boletim de ocorrência. Então, sabe, isso não é de Deus para a sua vida, sabe? Então aqui Gi falou, né, eu tenho medo de não casar. Não tenha medo não, querida. Se esse é o desejo do seu coração, né, coloque fé nisso, né? Pegue a palavra de Deus, sabe? E comece a confessar coisas nesse sentido para a sua vida, sabe, gente? Falando francamente, essa é hashtag conversa franca. Se esse é o desejo do seu coração de se casar, use a sua fé, use a palavra, né? Aí pessoas às vezes perguntam, Chico, por que você não casou ainda? Porque não é minha prioridade. Não é. Eu não posso dizer, eu estou usando a minha fé para casar. Não estou. Sabe? Não é a minha prioridade, né? A gente tá falando abertamente aqui. E assim, você não tem o direito, né, de querer casar? Tem, né? Você não quer ir em frente? Tem, mas deixe em paz quem tá bem nessa área, né? Você sabe, eu me converti aos 15 anos de idade e quando eu me converti, olha pra você ver como é que eu já era sabidinha. Com 15 anos de idade, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero me casar com alguém que vai impedir esse chamado aí que o Senhor fala que eu tenho. Simples assim, coloquei as cartas na mesa para Deus e eu disse para Ele, se o Senhor quiser que eu fique solteira para te servir, eis-me aqui. Mas Sheila, você fez essa oração, misericórdia, irmã. Nossa, Deus, Ele quer que você case. Queridos, siga o plano de Deus para a tua vida. Se Ele quer que você se case, vá em frente, faça isso, viu? Mas deixe em paz os solteiros, né? Se tem gente que tá feliz com o seu estado de solteirice, fique na sua, né? Então, cada um servindo a Deus dentro do estado com que foi chamado, amém? Então, é isso, né? A Iranilda disse, o Senhor me abençoou com um varão, mas isso aconteceu quando em um momento que eu estava muito bem sozinha. Hoje estou ótima. É isso aí mesmo, Iranilda. Deus, Ele vai, né? Às vezes a gente tem aquele sonho mirabolante. Nossa, um varão vai vir, vai me tirar da miséria. Esse príncipe encantado que o Senhor vai mandar, vai vir para trazer suprimento para a minha vida, para me fazer feliz. Ei, casamento é você fazer o outro feliz. Né? Então muita gente confunde, né? Eu quero um casamento para alguém me fazer feliz. Pode ter certeza que todos os casamentos que você conhece, que são bem-sucedidos, vai ter um nome assim, olha, destacado. Casamento é trabalho. Eu não tô aqui diminuindo, não tô falando aqui que você não deve casar, eu tô dando aqui a conversa franca, né? Para você ter um casamento bem-sucedido,
tem trabalho envolvido, né? E o trabalho qual é? De você servir ao outro, de você colocar o interesse do outro na sua frente, né? À sua frente. Então, você precisa se amar. Eu fiz inclusive, né, uma série de mensagens aqui em Campina Grande, porque a gente fez uma conferência de solteiros há muitos anos atrás. E eu me lembro que eu fiz uma mensagem, o título era Completo Sendo Singular. Ou seja, você solteiro, você precisa ser completo em Deus, você precisa estar bem, você precisa ser feliz, você precisa ser completo nele, porque deixa eu te dizer, gente, homem nenhum vai te completar e mulher nenhuma vai te completar. Quem te completa é o Senhor. Então, para você se casar, você tem que estar bem, né? Porque você entra num casamento para fazer o outro feliz. E o outro que está entrando no casamento com você, ele entra também com essa atitude. Eu estou entrando para fazê-la feliz. E aí os dois trabalhando para um fazer o outro feliz, a coisa se encaixa, né? Mas infelizmente não é sempre assim. Então por isso que é importante a gente sempre, né, buscar palavra, buscar base na palavra e realmente ver qual é o desejo do seu coração nisso, tá bom? Daisy, ela diz: quando soube do meu ministério, já estava casada e meu esposo ainda não é cristão. Nesse caso, Daisy, o que a palavra diz é que você santifica o seu marido por causa da sua conduta, né, de obediência à palavra, de honra ao Senhor, né? Então Deus, ele não vai querer, né? Gente, a minha gata quase cai aqui da cadeira, né? Maglena tá ajudando aqui a bichinha. Ok. Depois eu vou pegar a Izzy para mostrar para vocês, tá bom? Olha, deixa eu mostrar aqui, Izzy, para vocês. Gente, essa é minha gatinha. Mamãe. Olha, dá um olá pro pessoal aqui, olha. Oi, oi, oi. Ih, gente, eu tô famosa. Linda. Pronto. Vamos responder desde porque isso é importante, tá? Então, quando você se casou, né? Você não estava no Senhor, né? Agora você está casado, seu marido não é cristão, ele pode ser que ele não entenda, né? Você servir ao Senhor com tanta intensidade, né? Mas a Bíblia não te dá direito, né, de se separar dele, de divorciar dele, simplesmente porque ele não é cristão, né? Então a Bíblia fala, olha, se o seu marido ou o seu cônjuge vive bem com você, mesmo ele não servindo a Deus, mantenha-se nesse estado, tá tudo bem, né? E aí você ora e você crê para que ele, né, seja convertido, né, para que Deus toque a vida dele, né, para que ele mesmo, olha, eu conheço ministras que são casadas, os maridos não são crentes, mas elas saem para dar aula no Rema, né? Elas saem para pregar a palavra, né? Então, mesmo talvez você não tendo um homem ali lado a lado, servindo a você no Senhor, né, na igreja, mas você pode, né, crer para que haja essa liberação da parte dele, né? E que ele realmente seja alcançado, né? Então, é importante você, a Bíblia fala, Daisy, Amorim, que você santifica o seu marido. Né? Então, com a sua conduta, né, de obediência ao Senhor, obediência à palavra, submissão naquelas coisas que a palavra diz para você ser submissa, né? É a sua vida que vai transformar a vida dele, né? E nós cremos, né, pela vida dele. Depois você deixa aqui o nome dele, tá, Daisy? Anota aí pra gente o nome dele. E a gente vai pegar junto com você orando, né, para que a conversão dele aconteça e que para vocês servirem a Deus juntos no ministério, na igreja local. Olha que bênção que vai ser, né? Então vamos lá. Deixa eu passar para a segunda pergunta que eu não respondi. A gente tem pergunta já? Não? Ok. Tá todo mundo bem? Só comentários. Todo mundo aqui tranquilo? Hashtags, né, que tá subindo aqui. Ok. Hashtag solteiro feliz. Eita, gostei dessa, hein? Everton, deixa em paz os solteiros. É sério, eu já pensei em fazer uma mensagem, né? Deixe de fazer bullying com os solteiros, mas bom demais. Então todo mundo tá bem?
Vou passar para a próxima pergunta, né? Zélia Muniz, minha amiga querida, na outra live, né, anterior, ela perguntou assim: Shirla, você já sofreu preconceito por ser solteira e ser ministra itinerante? Então, gente, preconceito eu acho que existe, né? Infelizmente acontece, né? Eu posso dizer que sim, já tive, né, alguns preconceitos, mas você tem que saber quem você é em Cristo, né? Você tem que saber quem você é em Deus. E eu sei, né, que Zelinha, ela fez essa pergunta porque é talvez um questionamento de muitos, né? E eu tô aqui abrangendo a pergunta dela justamente para alcançar pessoas que talvez estejam aí nos assistindo nesse momento, né? Então, preconceito talvez sempre existiu, né? Não é uma coisa que talvez vá deixar de sofrer, de você ter, né? Agora, né? Amanhã, depois de amanhã, pronto, já não tem preconceito. Você lida com situações, mas eu acho que o segredo de tudo é você saber quem você é, né? Em Cristo. Olha só o que diz lá em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gente, tanto Paulo como Jesus e o próprio Deus, eles foram libertadores das mulheres. É o diabo que sempre quis aprisionar a mulher, até porque depois que ele recebeu aquela profecia de Gênesis 3,15, que era da descendência da mulher, que viria um varão e iria pisar na cabeça da serpente, o diabo entendeu naquele momento que a mulher é a sua maior inimiga. Então, Deus, ele não colocou sobre a mulher esses julgos, né? Esses preconceitos, né? Que a sociedade, que as culturas, e dependendo do país, da cultura, a coisa é melhor, a coisa é pior, né? Então, nós temos, assim, vários aspectos com relação a preconceitos por você ser mulher. Mas veja tão claramente, Gálatas, né? O Senhor falando através da vida de Paulo aqui, que diante de Deus não existe nem homem e nem mulher. Em Cristo, nós somos uma mesma pessoa, mesmo nível, mesmo padrão. E Paulo diz assim, olha, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem as mesmas promessas, direito das mesmas promessas que os homens têm. Aquilo que foi proferido e profetizado, prometido para os descendentes de Abraão, amém? Você como mulher tem direito a essa promessa. Então, para Deus, queridos, não existe nenhum sexo, nenhum gênero, é mulher, é homem, como é que faz agora? Não, para Deus, tá em Cristo, é tudo que você precisa. E graças a Deus por isso, Paulo, Jesus, eles foram libertadores de mulheres, né? Agora, mesmo nós sabendo, né, que existe esse tipo de preconceito, porque você é mulher, né? Ou preconceito, mas a bichinha é solteira, ai meu Deus, né? Deixa eu te dizer, solteirice é a melhor coisa do mundo. Agora, quando eu me casar, né? Se eu me casar, aí eu vou dizer, meu Deus do céu, que ser casada é a melhor coisa do mundo. Então eu falo daquilo que eu tenho propriedade, né? Então como eu estou neste estado de solteira, então essa é a minha propriedade para falar. É a melhor coisa do mundo. Você só serve ao Senhor. Você não tem preocupação nenhuma com ninguém. É você, faz as malas e vai-se embora para as nações pregar a palavra. É uma coisa maravilhosa, né? Então,
é importante, né, você saber que mesmo tendo esses preconceitos com relação a você ser solteira ou com relação a você ser mulher, né, nós não podemos desenvolver uma mentalidade de vítima, né? Nós não podemos desenvolver, eu sou uma vítima, porque estão fazendo isso porque eu sou mulher, estão fazendo isso porque eu sou solteira. Tira isso da sua mente, né? Se firme nas verdades de quem você é em Cristo Jesus. Até porque, querida, a unção de Deus na sua vida é que vai te dar respaldo. Amém? A unção de Deus vai abrir portas para você. A unção de Deus vai cativar pessoas que precisam ser cativadas, que vão abrir portas para você. Amém? Então não fique nessa neura. Meu Deus, eu sou mulher, por isso que é por isso que está acontecendo. Sabe, já aconteceram situações comigo, né, que eu tirei de letra justamente porque eu não fiquei. É porque eu sou solteira. É porque eu sou mulher. Se fosse homem, seria diferente. Nós estamos em Cristo e essa realidade, né, ou essa convicção tem que partir de dentro de nós primeiro. Para nós, se a gente espera que as outras pessoas nos vejam no mesmo nível que elas, esse sentimento tem que estar em nós. Né? Agora eu não estou aqui falando, né, de você peitar uma autoridade, não estou falando aqui de você confrontar. Ande em amor. O amor tudo olha, o amor é uma coisa maravilhosa. E no final, sabe o que a Bíblia fala? Que o amor vence. Então, se você anda em amor, por mais que aquela pessoa faça uma coisa, fale outra, ou te atrapalhe por causa do seu gênero, seu sexo, né? Independente, queridos, andando em amor, Deus, reverte as coisas só para te abençoar, né? E a unção de Deus na sua vida vai te respaldar por isso, né? Eu me lembro de uma situação, não foi aqui no Verbo, né, da Vida, graças a Deus o Verbo da Vida nos dá como mulheres, né, bastante liberdade para fazermos a vontade de Deus, mas eu estava em algum lugar e alguém falou assim, não, a gente vai procurar uma outra pessoa, né, para traduzir o preletor que estava, porque é homem, né, tem que ser homem, né. Eu disse, ok, né, tava ali como convidada, a gente faz o que a gente toca conforme a música, né, mas aí quando o preletor ouviu que estavam procurando, né, um homem para traduzir, ele falou, de jeito nenhum, eu quero Sheila porque ela é a melhor intérprete. Então, a unção de Deus respalda e abre portas para você, amém? Então, glória a Deus. Tayala, minha amiga lá de Salvador, um beijo, viu, para você e para Nice, sua mãe. Ela pergunta, quem escolhe nosso cônjuge? A gente ou Deus? Boa pergunta. Olha, a gente não crê, né, em alma gêmea. Ai, meu Deus, se eu não casar com esse fulano aqui, misericórdia, né? Então, minha vida tá acabada. Não existe alma gêmea, viu, gente? Então, se uma pessoa interessante pintar, né, na sua área e tal, e por algum motivo, né, esse relacionamento não foi à frente, não precisa entrar em depressão e pensar, meu Deus, minha alma gêmea se foi e agora tô na água. Não é assim. Agora, existem alguns parâmetros, né, bíblicos que você deveria buscar em um homem que se apresenta para você, né? Então, assim, eu diria, né, que a escolha, ela tem que ser sua e de Deus, né? Tem que ter liga, você entende o que é isso? Tem que rolar clima, né? Tem que ter química, não é? E do mesmo jeito, né, Deus, ele tem que aprovar aquela pessoa, ele tem que aprovar aquela pessoa para a sua vida, né? Tem gente que fala assim, né, beleza não põe mesa, né? A gente tá tendo conversa franca aqui, certo, gente? Então não se escandalizem, viu? Olha, o pessoal diz, beleza não põe mesa, mas deixa eu te falar,
abre o apetite, viu? Então, não adianta de nada, né? Você casar com uma pessoa que em nada ela te atrai. Só porque alguém disse, assim diz o Senhor, Geraldinho vai casar com Maria, né? Então, não deveria ser assim. Inclusive, a gente até tem testemunhos de pessoas que se casaram por causa de profecias. Minha gente, em que mundo nós estamos? Amém, gente? Tem que ter, liga. Tem que ter química, entendeu? Então, se existe alguém, né, que pinta na área, que é interessante, essa pessoa pode ser feia para os outros, mas para você tem que ter alguma coisa interessante nela, né? Porque afinal de contas é com ela que você vai acordar toda manhã, né? Então tem que ter liga, tem que ter química, né? Tem que ter da sua parte coisas que você gosta nessa pessoa, e Deus tem, né, que aprovar essa pessoa no sentido de caráter, né, na vida cristã dessa pessoa, se ela, né, anda com o Senhor. Mas Shirley, olha, eu tô evangelizando, ele não é crente ainda não, mas ele vai se converter. Saia dessa, chuta que laço. Tá bom? Você como mulher não deveria procurar um homem no mundo, porque não tem homem na igreja. Eu já ouvi muita mulher solteira falando isso. Foram pro mundo, né? Ao invés de pegar uma ovelha dentro da igreja, foram pegar um gato, né? Ah, porque ele é um gatinho, meu Deus, é um gato, né? E sabe o que gato faz? Sai para passear à noite. Amém? Então, fique com a sua ovelha, né? Porque é melhor para você. Então, você entendeu aí a minha alusão, né? Aquilo que eu fiz. Então, respondi Tayala. Rosiane pergunta, como lidar com as críticas no ministério? Seja mais objetiva na resposta. Ok, tá bom. Como lidar com as críticas no ministério? Olha, Rosiane, depende, né, se essas críticas estão sendo de uma liderança, né, de pessoas que querem o seu bem, né, de pessoas que têm uma voz na sua vida, você deveria considerar, né, fortemente essas críticas, mudar naquilo que você percebe que precisa mudar. Agora, se são críticas, né, destrutivas, né, se são que vem de um coração talvez invejoso, ou que vem de um coração que você percebe que é errado, né? Que não é uma pessoa que tem autoridade sobre sua vida. Por isso que o ministro itinerante, ele precisa ter uma liderança, porque a liderança vai falar para o ministro, cara, você tá, desculpa, eu usei cara aqui, mas a gente tá na conversa franca, né? Então tá tudo bem, sabe? A liderança, ela tem que ser capaz de chegar para você e falar, rapaz, você tá errando nisso, cara, você não tá fazendo isso direito, olha, você ainda pisou na bola aqui. Tem que haver, né, espaço na sua vida, né, para você poder receber essas críticas, né? É importante, né? Lide com humildade, receba aquilo, por mais que você receba de alguém que você sabe que não tem propriedade para falar, ande em amor, receba aquilo, mas leve para o Senhor em oração e veja, né, com o Senhor, né? Pai, e aí, o que eu devo mudar? E se tiver coisa para mudar, gente, mude, porque assim, a gente não é perfeito, né? Nós estamos em processo de amadurecimento, em processo, né, de crescimento, erramos, e é por isso que é tão importante uma liderança acima de você, porque ela te guia, ela vai te dando norteamentos para você, que vai te deixar seguro na sua caminhada, amém? Então, eu acho que eu respondi isso daqui. Raquel Castro, um beijo, Raquel. Shirley, fala sobre o namoro evangelístico. Gente que usa a desculpa de evangelizar para namorar descrente. Eu acho que eu até toquei nesse ponto aqui. Mulher crente, como eu falei, mulher crente não procura gatinho no mundo. Procure ovelha dentro da igreja, tá bom? Por quê? Porque gato à noite tem hábitos de subir nos telhados e passar a noite fora. Então,
brincando, né, aqui, mas eu quero falar sério, gente. Não entre nesse engano de você estar evangelizando alguém e enquanto evangeliza tá namorando a pessoa e aí você tá ganhando essa pessoa para Jesus. Deixe essa pessoa crescer. Se essa pessoa for interessante, deixa ela andar com o Senhor, deixa ela ter uma maturidade na palavra, deixa essa pessoa ser discipulada primeiro, não confunda as coisas, tá? Porque eu já tenho vários testemunhos de pessoas que começaram a evangelizar um descrente, e aí, né, evangelizando, se envolve emocionalmente, começa a namorar, sabe o que aconteceu? O descrente é que evangelizou a pessoa, levou para o mundo, influenciou com o mundo, a pessoa não está mais na igreja, não está fazendo mais, não é, a vontade de Deus. Então, namoro evangelístico não existe, né? A Bíblia fala muito bem de 2 julgos, né, serem desiguais. O jugo não pode ser desigual, né? Crente se relaciona com crente. Você pode dizer, mas Shirley, eu conheço um casal do mundo, meu Deus, eles se dão tão bem, eles já estão há 50 anos juntos, é um exemplo de casamento. Mas os dois, muitas vezes, os dois são descrentes, e nesse caso não tem julgo nenhum. Mas quando você, que é cristã, que tem o conhecimento da palavra, busca lá fora um homem, porque não tem homem na igreja, né? Você vai se dar mal, é um engano do diabo, viu? E olha, essa coisa de não ter homem na igreja, deixa eu te dizer, muitas vezes o homem tá aí do seu lado, sentado aí do lado da sua cadeira, né? Mas você não dá nem a mínima para ele, né? Então, assim, ore ao Senhor, confie no Senhor nessa área da sua vida e você vai ver que realmente Deus ele vai suprir essas necessidades, as suas carências, vai trazer alguém que combina com você, não é? Não faça uma lista, entendeu, gente? Tem mulher que faz lista que nem Jesus se encaixa nessa lista dela. Seja realista. Eu geralmente falo para os jovens, ei, olhe para o espelho antes de fazer a sua lista. Dê uma olhada e veja, peraí, que tipo de homem é que vai se interessar por mim? Entende? Tem amor próprio, mas ao mesmo tempo, né, seja realista também, né? Porque eu acho que é importante. Então, minha gente, nós temos apenas 2 minutos para encerrar. Tem muitas perguntas interessantes, mas a gente tem muitas perguntas interessantes, mas a minha assistente está dizendo que vai ficar para a próxima, porque não vamos ter tempo de respondê-las agora. Mas eu queria aqui agradecer demais a sua interatividade comigo, né? A gente teve gente de todo o Brasil, né? Salvador, Rio de Janeiro, Taubaté, Campina Grande, Queimada, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Patos, Petrolina, Caxamorra. Um beijo para minha galera de Caxamorra, lá do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, que bênção, pessoal do Rio das Ostras, Bauru, Verbo, Madrid, Goiânia e Estados Unidos, né? Então, que bênção que você esteve conosco. Beijo, tchau.